Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Camila, tenho um codinome de feiticeira moderna. Esse nome aqui no YouTube e também lá naquelas outras redes sociais. E hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que tem pedido muito. Eu já fiz um vídeo sobre isso, só que muitas pessoas estão pedindo de novo para entender, para explicar melhor sobre os espíritos, pessoas que veem espíritos, elas querem saber por que vem, o que que acontece, querem saber se tem algo, se ela em si é especial, por que que tá acontecendo isso? Se você já gostou do tema, já vai deixando o teu like. Se gostou mais ainda, compartilha com alguém que você acha que vai ser útil esse vídeo, tá bom? Então, quer saber mais? Me acompanhe até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, ok? Gente, eu fiz já um vídeo há um mês atrás, mais ou menos, sobre a pergunta era assim: você já viu algum espírito? Você já sentiu a presença de algum espírito? E foi um sucesso, tá? Muitas pessoas mesmo vieram conversar comigo, tipo, muitas mesmo, de 100% eu vou falar assim que 98% vieram me falar porque tiveram alguma experiência mística com algum espírito. Só que aí tem muita gente que não entendeu algumas coisas que eu expliquei. Por exemplo, a primeira coisa, você tem que saber quantos anos você tem. Porque muitos dos meus seguidores são pessoas jovens, são adolescentes, são pessoas bem novinhas, às vezes até pré-adolescentes, tá? E eu quero dizer pra você que tem essa idade, que é pré-adolescente ou adolescente, essa idade é uma idade de afinamento, que você deixa de ser criança e você começa a entrar para o mundo adulto. Nesse aspecto, tem uma sensibilidade maior espiritual, ok? É uma coisa mais. A teoria é muito extensa, não tem como eu explicar para vocês, que é demorar umas 2 horas de vídeo, mas eu vou falar para vocês assim: existe um quê, tá? Que vocês têm uma afinidade maior, que isso se apresenta para você, ok? É muito, vamos supor, dos adolescentes, quase 100% deles tem alguma experiência mística com espíritos em si, sabe? Por quê? Porque é um momento que você está se encontrando como pessoa, como adulto, ok? Então, você está muito acessível. Entende? Que é aquele momento que você quer conhecer o mundo, que você quer entender por que você tá aqui, sabe? Todas essas questões. Então, isso gera uma energia, tá? E como eu já expliquei, quem já me conhece, eu já viu outros vídeos, eu quero dizer pra vocês que nós estamos aqui nessa terra rodeado de milhões e milhões de espíritos, de todos os tipos, desde espíritos iluminados até espíritos com pouca luz. Por quê? Qual a diferença, Camila? Tem muitas diferenças. Tem vários tipos de espíritos. Eu já falei em outro vídeo, mas eu vou repetir para vocês. Existem espíritos aqui como nós, como todas as pessoas que já viveram nesse planeta e faleceram. E aí tem espíritos que falecem e não querem ir para lugar nenhum. Eles ficam aqui, vamos supor, com aquele medo de encontrar o nada ou não querer simplesmente. Porque os espíritos que eles morrem e é por vontade própria, que eles não querem ir para lugar nenhum, entende? Eles querem continuar aqui nessa terra, eles são extremamente materialistas, sabe? Todas as pessoas que têm qualquer tipo de religião, quando você falece, você leva essa religião, essa crença para onde você for, não importa. Então você praticamente vai viver a tua realidade de acordo com a tua religião, porque tem religiões que acreditam no demônio, tem religiões que acreditam no sacrifício, tem religiões que não acreditam em nada, tem gente que é ateu, que não acredita em nada, não existe religião pro ateu, né? Então, assim, por exemplo, sabe aquelas historinhas, aqueles filmes que a gente vê, que as pessoas veem como é que chama? Um vampiro, aí mostra uma cruz, o vampiro vai sair correndo? Gente, não tem nada a ver, aquilo lá são só alegorias, né? Porque, por exemplo, um vampiro, ele não se assusta com cruz, ele não crê em Cristo. Você tá entendendo? Vocês têm que começar a pensar em todas as coisas. Aquilo lá é só filme, não é verdade aquilo. Entende? Então, por exemplo, tem gente que tá vendo um espírito que é demoníaco, não sei o que lá, vai pegar e mostrar uma cruz pra ele.
Mas vamos supor que aquele espírito que tá aqui, que nunca acreditou em nada, que tá ali para te assombrar, não é uma cruz que ele vai sair correndo. Entende? Ele vai até rir de você e vai lamber a cruz. Deus me livre, não vou falar essas coisas horríveis. Mas, tô falando, você entendeu? Pra quem já assistiu aquele filme horroroso do Exorcista, eu nunca assisti inteiro, nunca tive saco pra aquilo. Mas ele faz umas coisas assim de desrespeito, né, ao cristianismo ali, com o símbolo deles. E também um outro símbolo, por exemplo, o pentagrama. Aqui vocês estão vendo ali, ó. Aqui é trilua. Entende? Então, não é porque você vai mostrar isso que ele vai sair correndo, vai ser banido. Isso aí é só alegoria. Não sei, acho que é difícil de vocês entenderem mais ou menos isso. Entende? Então, assim, tudo que a pessoa acreditava, ela continua, vamos supor, a pessoa que morreu, faleceu, né? Ela continua aqui, ela traz aquilo que ela acreditava do mesmo jeito. Então, só vai funcionar para expulsar aquele espírito de acordo com o que ela acreditava. Só que daí é uma coisa muito difícil da gente entender. Por quê? Porque no mundo espiritual a gente só entende aquilo que a gente sente, porque é energia. Como só tem espírito e não tem matéria, então a gente não tem como entender muitas coisas. E sim sentir, porque a energia se sente, né? A matéria não, a matéria a gente tem que pegar, tem que apalpar. O espiritual, o espírito em si, a gente não tem como apalpar, mas tem como senti-lo, entende? E eu falei tudo isso porque muitas pessoas falam que vêm ou que estão atormentadas. Só que, gente, é difícil eu falar assim, se alguém vem perguntar pra mim, o que significa? Gente, tem que saber muito, tem que saber a tua vida, tem que saber qual que é a sua cultura, sua religião, em que você acredita e de repente no que você está fazendo. Porque muitas das vezes nós abrimos um canal energético para que aquele espírito nos acesse. Lembra que eu falei no começo? Se você tem a idade de ser um adolescente ou pré-adolescente, você muitas vezes deixa que esse espírito te conecte. Claro que é sem saber, lógico. Só que os espíritos são muito astutos, tá? E aqueles que estão aqui e não querem ir embora, o que eles querem? Sentir os prazeres de quando eles tinham vida, de quando eles tinham matéria. E eles querem, mesmo lá voando por aí sem corpo, ele pode sentir o sabor de comida, sabe? Ou outras coisas, mas através de alguém que esteja vivo. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar acoplado, ele vai ficar perseguindo, ele vai ficar do lado de alguém que tá abrindo um canal para ele acessar o que ele quer. Aí o que você fica? Escravinho dele. Entende? Só que isso acontece assim, igual eu falei no outro vídeo. Às vezes, acontece isso uma vez na sua vida. Não vai acontecer sempre. Não é por isso que você é um médium. Não, você tá em transmutação. Você tá saindo de ser uma criança, um pré-adolescente para um adulto. Entende? Então, assim, muitas das vezes, sim, você é médium. Você tem esse poder, vamos falar isso, né? Aí vai falar assim, mas qual que é o meu poder, Camila? Gente, eu não sei, não é assim, vou perguntar, vou falar. Seria muita falta de disciplina e de seriedade pra mim. Não é assim, eu acho. Tem que ser analisado, a gente precisa conversar, a gente precisa saber o que tá acontecendo. Entende? Então aí pode ser que sim, você tá começando a se desdobrar, você tá começando a se ligar no mundo espiritual, porque é o teu chamado, porque você é médium, porque você tem esse poder, você vai conseguir acessar tanto os espíritos desencarnados, como nós somos e um dia nós seremos, mas daí cabe a nós, a gente vai pra luz ou vai ficar aqui atormentando os outros. Ou se você consegue ver os grandes mestres, que eu também aplico apometria, trabalho com os grandes mestres, Saint Germain, não sei se vocês já ouviram falar, que são os mestres dos 7 raios,
Os 7 raios são 7 chakras. Cada chakra, cada raio é representando uma cor. E diante da cor, o que aqueles mestres trabalham, principalmente na cura, né? Então você que é médium, você pode conseguir acessar essa força dos médiums, da fraternidade branca, se vocês já ouviram falar. Se você é um médium que vai ver o espírito, tanto dos seus mestres ou de pessoas desencarnadas, porque às vezes as pessoas também desencarnaram, mas elas querem achar o caminho, a solução para elas saírem daqui. Às vezes elas querem sair, mas elas estão presas. Por quê? Porque às vezes elas deixaram alguma coisa para trás. E aí elas aparecem para alguém que tipo abriu a porta para ela energeticamente, para ela passar só um recado. E daí ela passa um recado para você e vai embora. Então sempre que as pessoas me procuram, eu falo: se você ver um espírito, se você sentir, você fala o que você quer aqui, né? Se for um espírito mau, ele vai brincar com você, né? Ele vai te deixar com medo. Você no ambiente você vai sentir calafrio, você vai sentir uma perturbação, você não vai dormir direito, porque você acha que se fosse. Tem gente que faz essa pergunta assim: como que eu vou saber, Camila, se os espíritos que eu estou vendo são os meus mentores? Ou são espíritos de luz, ou são espíritos das trevas? Gente, pela energia, acabei de falar, tudo é energia. Se você sente uma energia boa, claro que você vai ficar meio um pouco assim. Todo mundo se assusta no começo, lógico. Não é todo mundo que fala: nossa, que bom, oi, vocês estão aqui. Não, entende? Mesmo sendo médium, as primeiras vezes que aparece, que a gente sente assim: opa, tô meio com medo, mas peraí, deixa eu perguntar, o que você quer aqui? Aí você vai sentir a energia. Você pode sentir calor, pode sentir frio, pode sentir terror, pode sentir paz, entende? Você tem que pensar muito nisso. Isso faz toda a diferença. Então, quando é nossos mestres, né, a gente vai sentir gostoso, às vezes um sentido de nostalgia, ou tipo, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô sentindo. Às vezes as pessoas podem ver de verdade. Às vezes tem médium, se você é médium, você pode ouvir eles falando com você, sabia? Aí você fala: ai, mas como que eu consigo fazer isso, Camila? Gente, o começo é o seguinte: meditação. Eu sempre digo para as pessoas: comecem a fazer meditação. Ah, consigo 5 minutos? Ótimo. Faz 5, depois faz 10, depois vai indo, aumentando, até você conseguir acessar você mesmo. Porque a gente tem um ponto que a gente, tantos minutos que a gente vai nos acessar. Mas o que tem que ser? Tem que ser um lugar tranquilo, em silêncio. Eu indico muito para quem está começando colocar alguns mantras. No YouTube tá cheio de mantra legal. Por exemplo, você coloca lá mantra para relaxar mente e corpo. Aí vai aparecer várias coisas. Aí você dá uma olhada, o que te faz bem ouvir, tá? Porque tem mantras que é de hertz. Hertz é aquele barulhinho menos, mais e tal. Eu não gosto disso. Tem gente que ama, entende? Então não tem como eu também falar: vai ouvir um mantra que é X coisa. Não. Tem outros mantras que é uma musiquinha, outros mais sabe, que é os mantras dos chakras. Então, eu sugiro você ouvir um que você acha que quando você põe assim, você fala: ai, gostoso, tô me sentindo calmo, tô relaxado. Aí, você coloque pra dormir. Mesmo que no meio, você coloca lá, começa a pensar em alguma coisa, ou tipo assim, o interessante para quem quer se acessar, meditar, é tentar limpar a mente. Não ficar pensando em nada. Tipo assim, me traz uma luz, né? Pedir para Deus, ou meus mestres, quem esteja aqui, se manifeste com pensamento, com sonho, porque tem gente que vai. Muitas premonições são através de sonhos. Agora, cada pessoa é muito diferente da outra. Então, assim, o básico que eu indico para vocês é isso. Coloque um mantra que você já viu lá e fala: eu gostei desse. Aí você escolhe o mantra, vai se deitar, começa a pensar nessas coisas que você precisa, que você vê: eu acho que eu sou médium e tal. Comece a se mostrar para mim, mande sinais. Lá nas minhas redes sociais eu falo sobre a sincronicidade, onde você começa a ver as horas iguais.
sempre eu coloco lá, por exemplo, 1111, o que que um anjo 1111 quer dizer? O 2020, o 1212, o 8, todas essas sequências repetidas. O universo vai começar a falar com você. Aí voltando lá, você colocou o manto e dormiu, não tem problema, tá ótimo. Sabe por quê? Porque você dormiu, mas aquele manto tá entrando lá no teu subconsciente. Então ele vai fazer o trabalho. Só que é uma coisa, gente, devagar. Não é assim, você começou a fazer, você chegou 2 dias, você já tá, nossa, falando com seus mestres, vendo, sabendo. Não. Agora, eu não posso falar pra vocês quanto tempo vai depender. Porque tudo vai depender do nível de sintonia que você tem, de quanto você se dedica pra isso. Porque existe toda uma dedicação. Não é simplesmente, vou fazer e pronto, sai por aí trabalhando. Não. A gente tem que aprender. Aí muitas vezes as pessoas falam, eu tenho medo desse negócio de falar que eu tenho que me desenvolver. Porque eu sou um médium, eu tenho medo. Porque, gente, medo do quê? Sabe o que significa desenvolver quando você é médium? É você se descobrir. Descobrir que poder que você tem. O que você pode fazer? Como que eu posso ver? Porque chega uma hora que eu já entendo que, tipo, eu vejo, eu ouço as minhas entidades. Eu, Camila, né? Daí eu sei a hora que eu tenho que me conectar mais. Pra mim acontece muito assim, ó. Tipo, meus atendimentos, eu tô conversando com a pessoa, de repente, pá, vem um negócio assim, eu começo a ouvir. A minha entidade fala, isso. Que você tem que falar pra pessoa, o problema dela é isso. Só que, gente, eu me desenvolvi e ainda estou em desenvolvimento, que o nosso desenvolvimento é sempre. Até quando a gente vai morrer, antes de morrer, a gente continua sempre se desenvolvendo, aprendendo cada dia mais. Entende? Então, assim, o desenvolver é você saber como você é e como você acessa. Igual, por exemplo, tem gente que eu não sou assim, mas tem gente que tem premonições com sonhos. Ela sabe que, tipo, eu ficar tranquila para ser o canal para trazer o que o sonho tiver que trazer, eu vou trazer para mim. Você, tipo, já vai estar acostumada. Não vai ser aquilo, eu dormi, nossa, eu sonhei com umas coisas esquisitas, Camila, o que é isso, o que é aquilo? É porque você não sabe que você, através dos sonhos, que as coisas acontecem para você, as suas respostas vêm através dos sonhos. Entendeu? Então, o desenvolver é simplesmente isso. Aí tem gente que fala assim, eu tenho que desenvolver, não quero, porque nós tem que ir pra candomblé, tem que ir pra terreiro. Gente, não. Cada um vai se desenvolver e achar como que eu vou te dizer, uma religião que seja igual assim que você goste. Entende? Por exemplo, eu nasci num berço católico. Só que com 5 anos, gente, eu já li até a mão das pessoas. Pra mim aconteceu muito natural. E a minha mãe, os meus parentes ficavam, meu Deus, e tal, o que está acontecendo e tal. Então, assim, simplesmente acontece. Só que tem gente que, daí falando do meu, que sirva de explicação, assim, de exemplo pra vocês, assim. Aí eu nasci em berço católico, já acontecia isso. Aí, com o tempo que eu cresci, daí depois eu casei, eu acabei ficando viúva. E procurei muitas outras coisas. Eu procurei outras religiões, porque eu queria também conhecer, sabe? Eu queria entender como é que fazia. Só que as religiões em si, pra mim, nunca funcionaram. Eu não me sentia bem. Sempre eu achei que tava faltando alguma coisa. Que até que eu falei, não, eu vou voltar para o espiritual. Hoje, o que eu sou? Sou uma bruxa eclética. Por quê? Porque eu acredito no Deus. Eu não acredito em Cristo. Como Cristo. Eu admiro Cristo. Acho que ele foi um cara assim fabuloso, inteligentíssimo, que sabia se equilibrar e dominar todos os sentimentos que ele tinha. Mas eu não acredito que ele seja o salvador, não sei o que. Na minha vida, não. Entende? Tanto é que se eu acreditasse só nisso, como que eu ia acreditar na força da natureza? Que os cristãos abominam, os crentes também, entende? Então, assim, não podia. E por que eu falo eclética? Porque eu acredito no Deus, o Supremo Deus, o Criador do mundo. Eu acredito. Eu faço rituais com o nome do Deus, que eu estudo a Cabala, né? Que o nome dele é Yod, Re, Furre. Tem um jeito certo de dizer, né? Eu acredito nas deusas, né? Acredito em Hecate, acredito em vários outros deuses.
Então eu não posso falar que eu acredito que eu sou de religião X. Ou eu não sou Wicca. Tem gente que fala assim, ah, Camila, você é bruxa? É de Wicca? Não. Porque o Wicca só cultua o deus cornífero, que é o masculino, e a deusa Gaia, que é o feminino. Mais nada. Entende? Então eu sou eclética por quê? Porque acredito em todos esses que eu falei pra vocês. Aí tem deuses hindus. Eu tenho as entidades que eu tive um começo de desenvolvimento na Umbanda. Então eu tenho essas entidades, eu não posso falar, eu não acredito na Umbanda. Claro que eu acredito e amo e faço trabalhos na Umbanda. O desenvolver, aí por exemplo, se você for conhecer a Umbanda e falar, nossa, eu gostei, eu tive afinidade com a Umbanda, você vai se desenvolver nos preceitos, nos costumes da Umbanda, para fazer a coisa certa. Se você gostou do candomblé, você vai ter afinidade, tive afinidade. Então eu vou lá me desenvolver nos conceitos, a cultura, e fazer todos os preceitos do candomblé. Entende? Se você é cristã, tá vendo esse vídeo, você fala, não, eu tenho um aluno, a gente fala neófito, né? Ele é evangélico, entende? E ele entende que eu não tô ensinando religião para ninguém. Eu tô ensinando como você deve se portar diante dentro do seu poder, dentro da sua religião, entende? Então é uma graça a ele. E eu falei, você é evangélico, você tem que descobrir como você vai fazer as suas coisas dentro de como é o costume do evangélico. Sendo cristão, católico, cada um a sua. Então, assim, ninguém tem obrigação. Todo mundo fala assim, ah, é médium, tem que ir pra X religião. Não! Ah, mesa branca, candomblé, esses que são os mais que as pessoas conhecem mais e faz uma conexão. Ah, é médium, vai trabalhar na mesa branca, vai trabalhar no candomblé, não. Você pode ir para uma outra religião. E você vai desenvolver o seu poder de médium lá. Porque tem médium que tem o poder de quê? De mandar mensagem, de fazer revelações, igual esse meu seguidor, que ele é evangélico, ele faz orações de cura. Ele descobriu a afinidade dele, o talento dele, o poder dele e colocou na religião dele. Então, assim, se você começa a se desenvolver, você sabe como você faz e até que ponto você pode ir. A facilitar a tua vida. Entendeu como que é? É assim que funciona. Então, gente, essa questão de ver os espíritos e que tipo de espírito que você vê, você tem que analisar tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Porque, às vezes, lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei pra vocês, a gente tem que saber o que você anda fazendo? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem alguns rituais, que acham que tá tudo bem, abre porta e acaba vindo aqueles espíritos até você, porque você acabou abrindo um portal, mas não que você seja, médium, não, você fez um jeito que abriu e tá vendo espírito, e tá incomodado, sabe? Outras coisas que me falaram esses tempos, assim, viu, morreu alguém da minha família, assim, tal, e agora eu tô com medo, eu tô angustiada, eu tô chorando, eu falei até pro pai dessa dora minha, que ela é uma adolescente, sabe? Daí ela falou que morreu a avó dela, e depois disso ela tá muito mal. Ela tá deprimida, ela já se pegou muitas vezes chorando. Então, assim, primeiro eu pergunto pra vocês, você acha que uma avó que morreu, ela vai vir atormentar uma neta, um neto? O que vocês acham? Respondam pra mim. Claro que não. Claro que não. Então, o que tá acontecendo? Algum espírito tá incomodando esta menina e tá enganando ela falando que é a avó, porque ela está deprimida. Eu falei pro pai dela, ela tá oprimida, entende? Então, o que é a opressão? Primeiro de tudo, é tristeza, é melancolia, é depressão, não consegue dormir. E até aqueles pensamentos suicidas, sabe aquele lá? Então, gente, tem que cuidar muito disso,
porque você tá sendo enganado, você não é médium nenhum, você abriu alguma porta de algum jeito. Às vezes você nem faz nada, mas por algum motivo você conseguiu acessar um portal e aquele espírito tá lá oprimindo você. Aí eu tenho aqui no meu canal algumas coisas que eu falo. Primeiro de tudo, você tem que se proteger. E independente da tua religião, todo mundo tem anjo de guarda. Faça o assentamento, o ancoramento do seu anjo de guarda. Eu tenho aqui no meu canal, vou deixar depois ali nos cards para vocês como fazer chamar, né, o anjo de guarda para tua vida, para poder que essas energias, esses espíritos ruins vá embora. Todos nós temos nossos anjos de guarda, que é exatamente essa a função dos nossos anjos, estarem conosco, nos protegendo e nos livrando de certas coisas, de certos espíritos. Para concluir a história que eu estava falando para vocês sobre essas energias que eu falei dessa seguidora que está se sentindo muito oprimida, muito deprimida, com vontade de chorar, com várias questões. Então eu só para concluir, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse tipo de sentimento, esse tipo de reflexo mostra que ela está obsediada, tá? Então não é alguém que faleceu, que era da família, que está ao lado dela, e sim um espírito obsessor. Esses obsessores, eles trazem esse tipo de sentimento. Os espíritos, eles acabam sugando nossa energia vital e acabam trazendo esses sentimentos de depressão, de opressão, tudo isso. Então é por isso que temos que cuidar muito, ficar muito atentos. Em primeiro lugar, sempre a gente tem que se apoiar, buscar a nossa proteção. Vou trazer para vocês nos próximos vídeos, pois esse é um assunto bem complexo e é muito extenso, mas a gente vai falando de acordo com o que vocês vão mandando as perguntas. Então, tem alguma dúvida, tem algum caso parecido, deixa aqui nos comentários. Eu gosto de ler, sempre respondo. Quem conversar comigo para eu responder mais rápido, vai lá naquela outra rede social que tem um direct, me chama lá e a gente conversa, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Sejam muito, muito, muito abençoados hoje e sempre, tá? E se cuidem.